Olá, meu nome é Camila Batista, eu sou doutoranda pela PUC-PR e pela Universidade de Ferrara e eu fui uma das indicadas ao Prêmio Filósofas, promovido ano passado pelo Filósofas Brasil, e eu gostaria de agradecer por esse espaço para poder compartilhar um pouco mais sobre o meu trabalho e deixar aqui publicamente um agradecimento e a minha admiração por esse trabalho que vocês vêm fazendo. É muito importante, a gente sabe que o nosso espaço na academia como mulheres, ele é muito restrito, então agradeço novamente por essa oportunidade e agradecer também ao meu PPG pela indicação. O título da minha dissertação, o trabalho que foi indicado, é Hegemonia e Estratégia Socialista da Revolução Democrática à Democracia Radical em Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. O trabalho todo é baseado na obra Hegemonia e Estratégia Socialista. Ele foi publicado originalmente em 1985 e o meu principal problema foi compreender de que forma o conceito de revolução democrática ele influenciou a construção da teoria da democracia radical do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe. Essa teoria ela foi influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução Democrática Americana. Eles são considerados pelos autores dois marcos na história da democracia moderna, e não somente pela distinção posterior entre direita e esquerda, que vai derivar do liberalismo e do marxismo, mas também de que forma o próprio conceito de revolução pode ser pensado não somente a partir da lógica jacobina de uma revolução violenta como marco fundante, mas como uma revolução passiva, como foi pensada talvez pelo Gramsci, ou melhor, uma revolução não violenta, uma revolução democrática. Nesse sentido, a minha dissertação se separou em 3 principais capítulos. No primeiro capítulo, eu exploro 3 principais obras, que são o 18 Brumário, de Louis Bonaparte, escrito pelo Marx, a Introdução à Luta de Classes na França, também no Marx, mas essa introdução foi escrita pelo Engels, e o Manifesto do Partido Comunista, escrito pelos dois. O intuito foi demonstrar de que modo a Revolução foi pensada, de que modo ela de fato aconteceu e quais as consequências da Revolução como um acontecimento. Nesse sentido, eu trago o conceito posteriormente de Revolução Democrática, pensado pelo Alexis de Tocqueville, buscando compreender como esse autor analisa a Revolução Americana e como ele contrapõe essa lógica da Revolução Democrática à ideia de Revolução Violenta. Posteriormente, outro ponto que eu achei necessário propor no trabalho é pensar de que modo os conceitos de igualdade e liberdade eles foram desenvolvidos a partir do liberalismo clássico e do marxismo. Depois de trazer esses 2 principais conceitos, eu começo a entrar na própria teoria da democracia radical, pensada pelo Laclau e da Mouffe, pautando principalmente essa influência da Revolução Francesa, trazida pelos autores, pensando a Revolução Democrática como revolução não violenta e principalmente como isso se articula socialmente às ideias de liberdade e de igualdade. Então, o projeto do Laclau e da Mouffe, da democracia radical, ele tem como principal objetivo pensar uma forma democrática que una os princípios do marxismo clássico, apesar de eles serem considerados autores pós-marxistas que vão além do Marx, além dessa teoria clássica, mas que andem em conjunto com o liberalismo clássico no sentido de liberdade, não como agora o neoliberalismo concebe a lógica do individualismo, por exemplo. E, principalmente, a democracia radical propõe fazer isso de uma forma antagônica. Então, eles propõem uma espécie de retorno ao político. Então, como a obra foi publicada em 85, existia essa descrença com o comunismo, como a esquerda ela foi enfraquecida, e a lógica do Laclau e da Mouffe é tentar trazer a ideia de que a esquerda precisa dessa oposição, ela precisa se colocar de uma forma que abranja mais sujeitos sociais, por isso é uma teoria muito mais ampla do que o próprio marxismo, como eu vou propor nos outros capítulos, mas que ela precisa resgatar alguns conceitos primordiais. Então, o segundo capítulo é dedicado à chamada teoria do discurso. Essa teoria ela foi criada pelo Laclau e pela Mouffe um pouco antes até do lançamento desse livro, como um curso na Universidade de Essex, no Reino Unido, e até hoje ela é amplamente estudada nessa universidade em alguns locais do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. E a teoria do discurso é uma espécie de análise do social criada pelos autores,
e ela foi amplamente influenciada pela psicanálise, pelo pós-estruturalismo e pelo pós-fundacionismo. Então, o intuito desse segundo capítulo é explicar um pouco de onde deriva essa teoria e explicar um pouco do que são esses termos exatamente. Então, como a teoria do discurso ela tem alguns principais autores que são utilizados como Jacques Derrida, Michel Foucault, Martin Heidegger, Roland Barthes, Sigmund Freud, Jacques Lacan e Ludwig Wittgenstein, eu separei alguns e eu adentrei alguns dos principais conceitos. Por exemplo, eu trago algumas discussões relacionadas às principais influências teóricas sobre o pós-estruturalismo, passando pelo conceito de estrutura do Saussure, distinguindo o termo discurso de uma espécie de mera unidade linguística, para esclarecer desde o princípio que a teoria do discurso não é da linguística tradicional. Depois, eu trago a ideia de sobredeterminação do Louis Althusser, para pensar como o sujeito, para Laclau e Mouffe, ele é descentrado, que também é uma característica que deriva da psicanálise. Trago também a distinção Foucaultiana entre objetos discursivos e não discursivos, que não se aplica à teoria do discurso, porque para Laclau e para Mouffe, todo objeto ele é construído discursivamente, o que não significa que um objeto não exista sem o discurso, não é uma questão de materialidade, mas que ele só tem sentido quando ele é discursivamente articulado. E, por fim, trago também a relação com Wittgenstein, a questão dos jogos de linguagem, que é um dos principais autores que tanto Laclau quanto a Mouffe eles mencionam em seus trabalhos posteriores, para pensar justamente essa questão da materialidade. E a questão da sobredeterminação também do Althusser é pensada com a relação da totalidade, porque a teoria do discurso ela não é pensada como uma forma de dar um sentido último à sociedade. Ela é pensada em como compreender totalidades, como sociedade ou povo, por exemplo, sem dar um sentido último e também sem propor que exista um significado a priori. Por isso que ele é considerado pós-estruturalista, porque não tem uma base definida. A teoria do discurso não propõe uma base definida para a sociedade. Ela é considerada pós-fundacionista, porque não existe esse fim último, não existe uma fundação literal. E é pós-marxista porque questiona o limite imposto, principalmente pela Segunda Internacional Comunista, de que a relação é entre o econômico e o social, ou seja, o sujeito ativo, o sujeito político para o Laclau e para Mouffe, ele não é mais só o proletariado. E tem essa raiz psicanalítica porque tem esse sujeito descentrado. Então, nesse segundo capítulo, ele é a base teórica para entender a teoria do discurso, e a partir da teoria do discurso eu entro no terceiro capítulo, que consiste nos conceitos de hegemonia e democracia radical. O conceito de hegemonia ele é derivado diretamente do Antônio Gramsci, e diferente dos outros marxistas, como o próprio Laclau afirma, o Gramsci ele não propõe o fim do Estado, mas ele propõe uma forma de Estado integral que ele deve ser hegemonicamente compreendido. E aqui, por hegemonia, o Laclau e a Mouffe eles vão entender uma forma de articulação, uma construção discursiva de compreender o poder. E esse poder vai ser compreendido numa relação nós versus eles. Por isso é uma questão antagônica, porque se existe um nós, existe um eles e vice-versa. Assim se constitui uma relação de opressão. Só que essa relação de opressão, como nessa lógica pós-fundacionista que eu explico no segundo capítulo, ela não é, em última instância, inquebrável, por assim dizer. Ela é uma relação que foi construída, então ela pode ser destruída. E como esse livro do Laclau e da Mouffe ele foi escrito em 1985, o foco dos autores com a democracia radical é pensar essas novas identidades sociais, esses novos sujeitos políticos que não tinham espaço pré-determinado na lógica clássica do que significa política, ou mesmo político. Então, as novas lutas como o feminismo, talvez não tão novas assim, mas em ebulição principalmente nessa época, as lutas antirracistas, ambientalistas, decoloniais, assim por diante, elas ganham um espaço na teoria da democracia radical, pensando que esses sujeitos são capazes de coletivamente construir um nós para lutar contra esta hegemonia no poder que os subordina e os coloca como eles. E essa é a lógica da democracia radical. E ela é radicalmente igualitária, porque ela expande o campo do político,
e ela é pluralmente libertária, porque ela visa justamente livrar as pessoas dessas relações de subordinação que antes eram consideradas apolíticas. Portanto, a conclusão a que eu chego com o meu trabalho foi que o projeto de democracia radical ele visa uma construção democrática que não necessita de uma revolução violenta para propor uma mudança na sociedade hegemonicamente cristalizada, em um sentido que subordina determinados sujeitos, mas a revolução democrática consiste justamente, a partir da leitura da teoria do discurso, em uma forma de construir politicamente sujeitos, tendo em vista essa sua multiplicidade. O sujeito ele não é uma coisa só, ele pode ser politicamente várias coisas. São como os marcadores sociais que nós vemos: homem, mulher, branco, hétero, cis, negro e assim sucessivamente. E os problemas em comum que atravessam diversos agentes sociais são aquilo que os une para que coletivamente eles possam construir essa contra-hegemonia. E a definição de uma totalidade opressora, então, ela pode ser subvertida através dessa lógica equivalencial, e ela abre mão desses momentos fundantes, como a necessidade de uma revolução violenta para que isso possa acontecer, ou então de zerar a sociedade e começar de novo, ou de findar o Estado para que as opressões sejam findadas. E a lógica principal da democracia do discurso é criar uma estratégia política viável para que a esquerda, agora sob esses novos termos, se mobilize contra os opressores. Então, isso é um pouco do meu trabalho e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.